noite, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos à Santa Missa. Vocês que nos acompanham pelo YouTube, esta Santa Missa está sendo transmitida pela Paróquia Santa Mônica de Uberlândia, Minas Gerais. Não deixe de se inscreverem no nosso canal. É muito fácil, é só clicar no sininho. E pedimos que compartilhem esse link e divulguem as nossas transmissões. Estamos celebrando de acordo com as orientações da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e da OMS, Organização Mundial de Saúde. Intenções para a Santa Missa. 7º dia, Leni Miranda Ferreira. Falecidos, Martina Amaral, Alvino Nunes, 1 mês, Andriel Rezende Borges, Dalva Teixeira Campos, Dilce Gil de Albuquerque, Durvalina Borges Viana, Gerson Jaime Rabelo, 10 meses, Yolanda Maria Borges de Andrade, 10 meses, Joaquim Borges Viana, Luiz Augusto Alvarenga Barros, 2 meses, Maria de Fátima Borges Nunes, 1 mês, Maria Lúcia Viana Paula, por todos os falecidos do coronavírus, Sebastião Pereira, Vinícius Rezende Borges e família. Ação de graças por todos os dizimistas da Paróquia Santa Mônica, aniversário de Glênio Damasceno Borges, aniversário Mara Rúbia Alves Coutinho Ferreira, aniversário Maria Beatriz de Castro Magela, Marcos Araújo e família, Nossa Senhora Mãe de Cristo, pelos benfeitores da paróquia, Santa Mônica, Santo Agostinho, São Jerônimo, Sebastião Esteves e família, Sebastião Vinhadel e família, todos os santos, pedidos especiais, Ana Lúcia Cunha e família, Carlos Henrique dos Santos, Cristiano Carneiro Bringel, Fernando Aparecido de Paula, intenção particular, pelo nosso clero, pelos profissionais da saúde, por todos os enfermos, por todos que estão com o coronavírus, Rafael Lima Queiroz, Ranieri Cardoso, pela saúde de Delma Francisca dos Santos Rocha e família, Fabrício Antônio Naves, Fabrício Vicente e família, Margarida Luísa Ferreira, Maria Alice Borges, Maria Helena Laude Almeida, Poliana Gleucia Afonso, Renata Mendes Silva Segadinho. Inconformado com a má administração dos dirigentes, Deus toma partido a favor do povo e assume sua defesa. O Senhor nos ensina que sempre há pessoas precisando dos nossos cuidados. Com alegria, vamos receber o celebrante cantando. Ó Senhor, nós estamos aqui, junto à mesa da celebração, simplesmente atraídos por vós. Desejamos formar comunhão, igualdade, fraternidade. Nesta mesa nos ensinais as lições que melhor educam. Na Eucaristia é que nos dais as lições que melhor educam. Na Eucaristia é que nos dais. Paz e bem. Paz e bem. Sejam todos bem-vindos, irmãos e irmãs, meu irmão, minha irmã que encontra-se em casa,
pela nossa página do YouTube, na Paróquia Santa Mônica, na Diocese de Uberlândia. Aqui nós celebramos e agradecemos a Deus por esse dia de hoje, nós que estamos aí avançando por essa metade desse mês de agosto, o mês das vocações. Pedimos sempre a Deus, dai-me um coração generoso, dai-me uma vocação santa, dai-me sempre a gratuidade de compreender o coração do outro, o perdão, dai-me sempre uma visão de amorosidade, que colocamos aqui diante do altar, diante da nossa Santa Igreja, todos os pedidos, todos aqueles que foram lidos, aqueles que se encontram em nosso coração, você que está aí em casa, que reze conosco, coloca seus pedidos aqui diante do altar, diante de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reconhecemos que somos pecadores, cometemos muitas falhas, somos incoerentes, mas é preciso pedir perdão a Deus, pedir um coração generoso, um coração que perdoa e que compreende. Conhecemos e reconhecemos as nossas faltas cantando. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Peço a Virgem Maria, nossa mãe, e a vós, meus irmãos, rogueis por mim. A Deus Pai que nos perdoa, nos sustenta em suas mãos, por seu amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Deus, Pai, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós. Perdoai os nossos pecados e nos conduza sempre à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, preparastes para quem vos ama bens que nossos olhos não podem ver. Acendei em nossos corações a chama da caridade, para que, amando-vos em tudo e acima de tudo, corramos ao encontro das vossas promessas que superam todo desejo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. O Senhor vai destituir os pastores que exploram o povo e, pessoalmente, vai tomar conta de suas ovelhas. No reino de Deus, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Leitura da profecia de Ezequiel. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesse termos: Filhos do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza dizendo-lhes: assim fala o Senhor Deus aos pastores:
Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não são os pastores que devem apacentar as ovelhas? Vós vos alimentais com o seu leite, vestis a sua lã e matais os animais gordos, mas não apacentais as ovelhas. Não fortalecestes a ovelha fraca, não curastes a ovelha doente, nem enfaixastes a ovelha ferida. Não trouxestes de volta a ovelha extraviada, não procurastes a ovelha perdida. Ao contrário, dominastes sobre elas com dureza e brutalidade. As ovelhas dispersaram-se por falta de pastor, tornando-se presa de todos os animais selvagens. Minhas ovelhas vaguearam sem rumo por todos os montes e colinas elevadas. Dispersaram-se minhas ovelhas por toda a extensão do país, e ninguém perguntou por elas, nem as procurou. Por isso, ó pastores, escutai a palavra do Senhor. Eu juro por minha vida, oráculo do Senhor Deus, já que minhas ovelhas foram entregues à pilhagem e se tornaram presas de todos os animais selvagens por falta de pastor, e porque os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, mas apacentaram-se a si mesmos e não as ovelhas. Por isso, ó pastores, escutai a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: aqui estou para enfrentar os pastores e reclamar deles as minhas ovelhas. Vou tirar-lhes o ofício de pastor, e eles não mais poderão apacentar-se a si mesmos. Vou liberar da boca deles as minhas ovelhas, para não mais lhes servirem de alimento. Assim diz o Senhor: vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparais a minha
minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vos ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade, todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Vamos de pé aclamar o Santo Evangelho cantando. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: ide trabalhar vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 horas da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós,
que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, meu irmão, minha irmã que está em casa, o Evangelho de hoje nos coloca numa peça, nos dá um tropeço dentro dessa visão capitalista do qual nós vivemos. Por isso que Jesus nos provoca, nos faz pensar. Como é isso? Como é que entender essa lógica? A lógica de Deus é completamente diferente da lógica do ser humano, nossa. É óbvio que quem trabalha o dia inteiro ganhará mais. Quem trabalha menos ganhará menos. Isso é a lógica do mundo capitalista. Mas Deus, na pessoa de Jesus, quer nos aprofundar a nossa participação dentro da gratuidade. O Evangelho de hoje é um Evangelho no começo meio confuso para entender, porque nós estamos contaminados por esse mundo capitalista, nesse mundo de quantidade. E quando nós vamos lendo, rezando o Evangelho, a palavra de Deus, sempre Jesus está pontuando o que vale na nossa vida é participação de gratuidade, participação de amor, participação de contribuir para que o mundo seja melhor. Mas, cada vez mais, cada passo que eu vou dando, nós vamos adentrando dentro do mundo de quantidade, de números. Eu entro lá no Face, eu tenho que ver quantas curtidas que aquele e aquela fez. Eu entro no Instagram, quantas pessoas ali curtiram. Então eu estou medindo a minha vida por quantidade, por coisas. E onde está a gratuidade? O Evangelho de hoje nos acompanha dentro de vários símbolos, vários sentidos para refletir. Então, o primeiro aqui, que eu já coloquei para que nós possamos refletir, é sobre a gratuidade. O segundo que nós vamos refletir bem rápido é o ócio, cultivar o ócio. Estava lá aqueles na praça o dia inteiro, à toa, sem fazer nada. E às vezes o ócio, no sentido da palavra do latim, ele tem um significado bom. Ter tempo para mim e para Deus. Mas vamos aqui entrar dentro do campo da gratuidade. Quando nós deparamos com alguém que está tagarelando por demais, vale muito mais o ouvir do que uma hora de tagarelice. Quando nós estamos perto de alguém, vale muito mais um olhar meigo do que o dia inteiro aquele com a cara amarrada, fechada, com o coração rancoroso. Não leva a nada, leva à própria destruição de si. Então, o desafio nosso, constantemente, é sobressair dentro dessa disputa de quantidade de coisas que o outro fez. Já imaginou se Deus nos medisse pela quantidade das coisas, dos pecados que nós temos? Nós estaríamos perdidos. Ninguém estaria salvo. Vamos pegar duas figuras aqui, tão importantes dentro da igreja. Santo Agostinho foi um homem que no começo, sua mãe Santa Mônica, deu catequese, ensinou ao teu filho Agostinho os princípios cristãos. Num determinado momento, Agostinho foi afastando da igreja, foi vivendo a sua vida
nos prazeres, nas conquistas, nas coisas, nas quantidades. Chegou a fundar uma escola maniqueísta, a filosofia maniqueísta. Mas de repente, chega Deus, o chamado. Como nós estamos nesse mês do chamado, no mês das vocações, vem Deus e retira, chama Agostinho. E nós conhecemos Agostinho como um grande pensador, um grande santo, que fez muito para a igreja e faz até hoje. Outro grande santo que nós conhecemos muito bem, na Idade Média, foi Francisco de Assis, filho de um capitalista, Pedro Bernardone, e que de repente largou tudo, deixou tudo, abandonou tudo. Antes que gastava dinheiro do seu pai, ali ele deixou tudo e mergulhou na pobreza da gratuidade no coração do outro e foi construindo uma gratuidade de paz. E aqueles que lá estavam sentiam esperança pela acolhida, pelo abraço. Portanto, irmãos e irmãs, quantas histórias da humanidade que está dentro da igreja, que participaram e que dedicaram a vida. Se Deus olhasse nessas histórias, no paralelo, entre parênteses, o que eles fizeram antes, eles não estariam aqui para a gente contar essas histórias. Vejam bem, Moisés, que viveu no Egito, que lá viveu de tudo e do bom, mas houve um chamado. Moisés que libertou o seu povo. Abraão, vamos mais longe, que partiu de uma caravana e assim houve a grande nação de Israel. Então Deus nos mede pela qualidade, pela gratuidade da nossa participação na vida, no coração do outro. Por isso que esse evangelho ele nos provoca. Esse evangelho faz nos pensar. E Jesus é aquele grande pedagogo que vai nos provocar a pensar, vai mexer com o nosso sentido, muitas vezes já dominado pelo mundo capitalista. Lá está. O patrão chamou o empregado para poder pegar trabalhadores para trabalhar na sua vinha. E é óbvio que aquele que trabalhou o dia inteiro, como eu disse, ganhará mais. E o outro que trabalhou 1 hora. Mas, como eu disse, a lógica de Deus é completamente diferente da lógica humana. É muito difícil adentrar dentro dessa lógica divina, porque ainda há uma experiência muito terrena, impregnada de nós, aqui nessa terra, em que sim, nós devemos sobreviver dentro do nosso trabalho. Mas Deus nos convida, às vezes, cultivar a gratuidade, o amor no coração do outro. Preencher a nossa vida de sentido se faz necessário. Se um casal que vive 30, 40, 20, 10 anos, se não há sentido no seu casamento, se não há um sentido de um relacionamento preenchido de amor, de participação, e que ao longo do tempo apenas ali está se desgastando, apenas medindo as lembranças ruins de quantidade de coisas ruins, a vida vai se deteriorando, o relacionamento vai se desmanchando, porque não houve um cultivo de gratuidade para com o outro. Apenas mede a participação do outro do que ele fez de coisas ruins. E Deus nos provoca para lembrar de coisas boas, coisas belíssimas que acontecem no coração de cada um de nós. Vamos entrar aqui no outro patamar, uma outra reflexão, o ócio. Lá estavam aqueles homens na praça, muitos o dia inteiro. Se nós refletirmos essa palavrinha, o ócio, dentro desse mundo de hoje, nós vamos dizer, aquele que está na praça o dia inteiro é um malandro, não trabalha, preguiçoso. Mas aqui eu estou convidando para que nós possamos pensar no ócio, no cultivo bom, da palavra do latim, que quer significar um lado bom, ter tempo para as coisas. Ter tempo para que realmente possamos examinar a nós e conhecer a nós mesmos e ouvir Deus. Não é na correria que a gente escuta Deus.
Não é no barulho que nós escutamos Deus, é no cultivo do parar, é cultivar realmente aquele exercício da reflexão, que às vezes nós corremos, como sempre eu digo, corremos dentro de nós mesmos, na ansiedade desenfreada, no falar desenfreado, no pensar desenfreado, no julgar desenfreado, e ali eu não vou parando para realmente escutar Deus. Aqueles homens ali na praça representam justamente isso. Eles escutaram, eles ouviram o chamado e foram. Ninguém nos chamou, então venha trabalhar na minha vinha. Então é Deus nos chamando, convidando constantemente para trabalhar na sua vinha. Que vinha é essa? É a vinha do coração do ser humano. É a vinha do exercício, da gratuidade para com o outro. Nós devemos parar um pouquinho e não medir a vida pela quantidade das coisas, mas pela qualidade do qual nós vamos fazendo a nossa vida ter um sabor maior, num desejo de viver maior. Senão realmente adoecemos o nosso espírito, adoecemos o nosso corpo, adoecemos os nossos relacionamentos, porque não há o sentido de parar e perceber o outro, de ter sensibilidade para o outro. Muitas vezes, aquele e aquela é como um trator que passa e vai se arrastando a vida do outro, vai impondo o seu jeito de ser. Então o Evangelho também nos convida a parar, a refletir, como está a minha atitude? Como anda realmente esse exercício de cultivar o meu ócio? Nós cristãos, nós temos o domingo para isso, para dedicar realmente esse tempo de folga a Deus, à família. Os judeus têm o sábado para cultivar. Então há um dia, mesmo que nesse mundo capitalista, muitos de nós, muitos trabalham no domingo, trabalham no sábado, mas tem um dia de folga. E isso é preciso ter esse exercício para poder entender o seu coração, entender a sua vida, a sua realidade, onde você está pisando esse terreno que Deus te deu. Não cabe a nós realmente ali, nessa correria desenfreada, como um trator desmontando o outro, atropelando o outro, impondo o seu jeito de ser. Cabe a nós deixar Deus falar, fazer com que nós atendemos o seu chamado, chamado à vida, chamado à salvação, chamado à suavidade do amor. Então esse evangelho de hoje, ele nos coloca muito a pensar, a refletir em cada simbologia que ele se expressa, que seria muito bom se nós pudéssemos aqui ter apenas mais horas, mais momentos para refletirmos esse evangelho tão riquíssimo e às vezes meio confuso aos nossos olhos, tão contaminados dentro desse mundo capitalista. Então que nós possamos ler e reler, pedir a Deus, dá-me compreensão, que eu possa ter um exercício de gratuidade para com a vida, porque Deus nos mede a nossa vida pela participação de um preenchimento de sentido. Quando nós éramos crianças, lembro muito bem que nós brincávamos ali, o que é, que quanto mais tira, mais cresce, não é isso? É o buraco. Hoje eu pergunto, o que é, que quanto mais enche, mais vazio está? É o nosso coração. O nosso coração, ele se encontra muito vazio. Preenchemos de tantas coisas, mas ao mesmo tempo não preenchemos de nada, porque não dá sentido à vida. Então vamos dar sentido à vida dentro dessa participação do qual convite que Jesus nos faz. A gratuidade expressa um amor sereno, um amor de misericórdia, um amor de compaixão para com o próximo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos colocar os nossos pedidos a Deus. Você em casa, faça o seu pedido a Deus. Reza pelo seu marido, seu esposo, seus filhos, os pais, os avós, por aqueles que passam seus momentos difíceis na vida. Nós que aqui estamos, coloquemos diante do altar os nossos pedidos e rezemos a Deus na profundidade do nosso coração.
E a nossa resposta será: acendei em nós, Senhor, a chama do vosso amor. Acendei-nos, ó Senhor, a chama do vosso amor. O Senhor é o pastor que me conduz, pelo Papa e pelos demais dirigentes da Igreja, para que no exercício do seu serviço ao povo siga as orientações e as exigências de Jesus, bom pastor. Rezemos. Acendei-nos, ó Senhor, a chama do vosso amor. Eu mesmo vou procurar minhas ovelhas, pelos responsáveis, pela organização da sociedade, para que cuidem da população segundo o olhar e o coração de Deus. Rezemos. Acendei-nos, ó Senhor, a chama do vosso amor. A palavra do Senhor é viva e eficaz, pelos cristãos e cristãs de toda parte, para que sejam constantes leitores e praticantes da palavra de Deus. Rezemos. Acendei-nos, ó Senhor, a chama do vosso amor. Amigo, eu não fui injusto contigo, pelos trabalhadores, para que sejam valorizados em seu ofício e recebam justa paga pelos serviços realizados. Rezemos. Acendei-nos, ó Senhor, a chama do vosso amor. Pelos familiares de Leni Miranda Ferreira, cujo 7º dia estamos celebrando, que sintam-se confortados por Deus e por Maria, nós vos pedimos. Acendei-nos, ó Senhor, a chama do vosso amor. Por esses pedidos que foram lidos, aqueles que se encontram no nosso coração, nós vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Maus pastores num dia de sombra não cuidaram, o rebanho se perdeu. Vou sair pelo campo, reunir o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Verdes prados e belas montanhas, onde ver o pastor rebanho atrás. Junto a minhas ovelhas terão muita paz, poderão descansar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Orai, irmãos e irmãs, para que este sacrifício seja aceito por Deus Pai, nosso Senhor. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a honra e glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, estas nossas oferendas, pelas quais entramos em comunhão convosco, oferecendo-vos o que nos destes e recebendo-vos em nós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e é nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é o nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso.
Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram a vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meu irmão, minha irmã, eis aqui o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e o sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo, um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Paulo Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, ó Pai, dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, em especial o 7º dia de Lenir Miranda Ferreira e os demais irmãos cujos nomes foram lidos ao começo dessa celebração, de tantos outros que partiram, em especial o Covid-19, de outras diversas doenças, acidentes, de todos sim que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com santos apóstolos e mártires e todos os santos, seja Santo Agostinho, que foi lembrado hoje na reflexão, São Francisco de Assis, Santa Clara de Assis, dia 11 de agosto que celebramos, Santa Teresinha, padroeira da nossa catedral aqui de Uberlândia, e todos os santos dos quais só vós os conhece e vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-lhes o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-nos, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre conosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Felizes somos nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis aqui o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Senhor Jesus Cristo, vosso corpo e sangue que vamos receber, não se torne causa de juízo e condenação, mas que seja sustento e remédio para todo o nosso ser. Que o corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu
abismos, nos caminhos eu vou. Segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará, nada faltará. Oremos. Unidos a Cristo por este sacramento, nós vos imploramos, ó Deus, que assemelhando-nos a Ele aqui na terra, participemos no céu da sua glória, por Cristo nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, que nós possamos cuidar um do outro, termos responsabilidade da nossa fé de cristãos, alertar ao próximo com a sua responsabilidade de realmente diante do que nós estamos vivendo. Não sejamos irresponsáveis, vamos seguir as regras que aí está colocado pela Organização Mundial da Saúde, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos, todos nós que possamos ter responsabilidade dos nossos atos, para que assim possamos suavizar a nossa vida. Esse tempo, como sempre eu estou pontuando, é um tempo que nós estamos vivendo que para muitos há um sofrimento psíquico, há um sofrimento realmente maior. Para outros há um processo de ressignificação, um processo de sentido, que consegue realmente ali entender, rezar mais. Isso depende de cada um, mas no fundo é preciso que nós nos cuidemos um do outro, amando e tendo gratuidade no coração do próximo. É isso que Deus espera de cada um. Exercitar o nosso coração se faz necessário para que nós possamos ter um terreno de amor, um terreno de perdão. Semana que vem, dia 27, nós vamos celebrar Santa Mônica. Então nós teremos aqui a nossa missa às 19 horas, transmitida ao vivo no nosso canal de YouTube. Então que fiquemos atentos a esse dia tão bonito para a nossa paróquia, mesmo nesse tempo em que nós não podemos fazer grandes festas, mas a festa se encontra no coração e no exemplo de Santa Mônica, que deu ao seu filho e a todos nós a perseverança da fé, mesmo em tempos obscuros, do qual ela viveu também e como nós estamos vivendo também. Então, dia 27, na quinta-feira, semana próxima, às 19 horas, teremos a nossa missa aqui, transmitida pelo nosso canal de YouTube. Então, sintam-se convidados. No mais, que possamos ter uma santa missa em casa, isto é, levar a nossa celebração para a casa do nosso coração. Isso se faz necessário para termos memórias de fé. Memórias de fé nada mais é do que aplicar o que você rezou na sua conduta, em suas ações, no seu falar, no seu olhar, no seu gesto. E ensinar o outro a importância do amor, a importância da oração. Padre Luiz, eu queria só frisar aqui o seguinte: eu convido todos vocês que são os parentes da Fátima, que hoje nós celebramos seus 30 dias de falecimento, para estar conosco aqui no dia 27 às 19. Era uma festa que ela mais amava na vida dela. Ela, todo ano, ela fazia uma homenagem para Nossa Senhora Aparecida, uma grande homenagem, e ela não lia, ela falava sem ler. Tão grande era a sua dedicação
a Santa Mônica. Então convido todos vocês e convido também para que vocês possam convidar os outros parentes de vocês para estarem aqui presentes conosco. Só lembrando que a Fátima, aqueles que estão nos escutando, ela foi uma das nossas grandes mulheres que participou, que dedicou sua vida dentro da liturgia, nos afazeres, no ornamentar o altar, ornamentar no coração de cada um essa gratuidade do qual ela ofereceu, né, para Deus diante da participação sua na igreja, aqui na Paróquia Santa Mônica. Ela que está lá ornamentando, né, nos céus assim, participando da alegria da festa maior, do qual todos somos convidados, e olhando para os seus também, pelo marido, pela filha, pelos netinhos, né, os irmãos. Então lá está olhando, aqui rezamos, portanto, esse um mês, né, dessa partida dela. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Põe intercessão de Nossa Senhora da Abadia, que o Senhor vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Tomado pela mão, com Jesus eu vou. Sigo como ovelha que encontrou o pastor. Tomado pela mão, com Jesus eu vou, aonde ele for. Tomado pela mão, com Jesus eu vou, e sigo como ovelha que encontrou o pastor. Tomado pela mão, com Jesus eu vou, aonde ele for. Se Jesus me diz amigo, deixa tudo e vem comigo, onde tudo é mais formoso e mais feliz. Se Jesus me diz amigo, deixa tudo e vem comigo,